Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Boa tarde, que Deus venha entrar com providência na sua vida, na sua casa e na sua família, aonde você estiver precisando do milagre da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Uma boa tarde abençoada. Que a presença de Deus seja notória e sempre presente aí na tua vida, na tua casa, na tua família. Que Ele venha conceder, responder às tuas orações, às tuas petições. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Estamos em mais aqui um vídeo, dos Salmos. Vamos ler agora os Salmos 14, cujo o título diz: A corrupção do homem, sua redenção provém de Deus, Então, Deus é um Deus maravilhoso, É um Deus eterno, é um Deus poderoso, é um Deus vivo, não é Deus de morte, mas é Deus de vida, na minha, na tua vida e no mundo inteiro, Deus quer ser sempre vida, Ele é sempre vida para nossas vidas. Então, que você possa assistir aí esse vídeo com carinho, E venha junto comigo aqui meditar nesses salmos e ver o que o Senhor vai falar ao nosso coração nessa tarde. Porque Deus, Ele diz que nós não precisamos que alguém nos ensine, porque o próprio Espírito Santo, Ele nos ensina, Devemos estudar, sim, muito. Devemos buscar muito a Deus em oração e clamor, em intimidade com Deus. Devemos ter ali ensinamentos, Devemos estudar muito a palavra de Deus, mas nós sabemos que a revelação maior para mim, para a tua vida, ela vem do Senhor, ela vem da palavra de Deus. Então, nós lendo a palavra, abrindo a Bíblia para ler a palavra, é a boca de Deus falando comigo e com você. Então, que você possa aí, tirar momentos com Deus, ler a palavra de Deus, se colocar num lugar assim, silencioso, ao qual você possa ler, você possa meditar, você possa orar e ler a palavra e meditar, para que Deus venha te orientar, te ensinar e Deus venha falar contigo, Venha falar com cada um de nós, porque nós necessitamos, do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor é a bússola para que nós venha meditar e nós venha aprender cada vez mais e mais de Deus, andando no caminho do Senhor, porque Ele deixou essa palavra, Ele deixou essa palavra e Ele nos ensinou, a nós orar sem cessar, a nós buscar a face dEle, no nome do Senhor Jesus. Então, fica aí em paz, fica na bênção, que Jesus te ilumine mais e mais e que o Senhor Jesus abençoe sua vida, sua casa, sua família, no nome do Senhor Jesus, Ele entre com providência, aonde você está precisando do socorro do Senhor, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente para a honra e glória do Senhor Jesus. Seja grato a Deus, testemunhe, glorifique a Deus com as bênçãos e vitórias que Deus tem lhe dado, há de dar ainda, há de fazer ainda na sua vida, Testemunhe a Deus e glorifique o nome do Senhor, porque Ele é um Deus, o único Deus que é bom é Jesus Cristo. Tem muitos que batem a mão no peito e dizem que eu sou bom, mas o bom só é um, que é Jesus, Que nós venhamos meditar nessa palavra, que nós venhamos ter fé, acreditar, que nós venhamos cada vez mais e mais buscar a presença do Senhor Jesus, porque Ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé nós vencemos, E fé é a certeza daquilo que você ainda não está vendo, mas você já está enxergando ali pela fé, pelo sobrenatural, e a resposta é sempre viva, a resposta é sempre certa, que nós vamos desfrutar ali do milagre da parte do Senhor Jesus, porque o que vem de fé, é vida, o que vem de fé é bênção, é vitória para mim e para a tua vida, no nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, nós podemos falar nessa palavra, da corrupção do homem. O homem, muitas vezes, ele se corrompe porque não quer servir a Deus, não quer ter vida com Deus, não quer dar lugar para o Espírito Santo de Deus, não quer obedecer a Deus, não quer temer a Deus, não quer fazer a vontade do Pai. Prefere fazer a sua própria vontade
do que fazer a vontade de Deus. E Deus diz que não é do meu jeito, do teu jeito, da tua vontade, da minha vontade. É como diz as Escrituras do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. E muitos abre a boca, né, bota a mão no peito e diz: eu amo Jesus, eu já tenho Deus, eu amo Jesus. E Jesus sempre ele nos alerta, nos ensina na palavra dele que quando alguém diz assim, que eu amo a Deus, que eu já tenho Deus, que eu sou de Deus, ele, o que ele diz? Que aquele que diz que ama a Deus, né, e não cumpre os mandamentos do Senhor, ele é chamado por Deus de mentiroso. Então, que nós venhamos cada vez mais observar a palavra de Deus e pedir a direção de Deus para Deus abrir nosso entendimento e nós venhamos receber do alto aquilo que Deus tem para nossas vidas, para a sua vida, no nome do Senhor Jesus. E é importante que nós venhamos ler, né, guardar e nos esforçar a obedecer, porque quando nós obedecemos, Deus derrama a presença dele, Deus derrama as promessas, a vitória que ele tem para mim, para a tua vida, no nome do Senhor Jesus. E isso nós façamos não com interesse, mas por amor. Porque quando Jesus foi para a cruz por mim e por você, derramou o sangue dele, sofreu, foi chicoteado, foi moído por mim e por você, ele não fez por interesse, ele fez porque por amor a mim, e a minha e a tua alma, por amor à alma de toda a humanidade, né? Ele já sabia que mesmo assim muitas pessoas iriam ser ingratas e nós devemos honra e glória e gratidão ao nosso Deus, né? Então, o Deus vivo. Então, ele já sabia que existia a ingratidão, mas mesmo assim, ele olhou com os olhos dele da fé. Ele olhou com um olhar de esperança, com um olhar de oportunidade, com um olhar de conserto, com um olhar de livramento. Ele olhou com um olhar de salvação, de perdão, de misericórdia, de amor, né? Porque se fosse olhar que nem um homem olha, né? Nós já teríamos sido engolidos vivos, porque os homens, quando eles querem perseguir, quando eles querem maltratar, quando eles querem humilhar, zombar, afrontar, eles não têm dó, eles nem pensam, né? E nem se colocam no lugar do seu irmão, da sua irmã, daquele a qual ele quer machucar com palavras, com atitude, com agressão, com afronto, com humilhação, né? Ele não se coloca no lugar, ele só se gloria e faz ali pela sua ira, pela sua mágoa, pelos seus ressentimentos, pela sua vingança, e ele não, no momento desse não pensa nem em Deus, porque Deus, será que nem pensa em perguntar para Deus e dizer assim: será que Deus faria isso que eu estou fazendo? Será que Deus seria vingativo? Será que Deus ia se irar que nem eu estou mirando? Será que Deus ia afrontar? Será que Deus ia humilhar? Será que isso está agradando a Deus? Nem pensa. Então, o melhor que a gente tem a fazer é nunca querer o mal, né, para os outros. Nunca querer, né? Aqui eu tenho um ditado que fala que aquilo que eu não quero de mal para mim, eu não quero de mal para os meus irmãos. Então, é isso que nós temos que fazer, nos colocar sempre, olhar sempre para Deus, nos colocar numa posição a qual eu não queria, né, uma posição a qual eu não, se for de mal, eu não quero para o meu irmão. E se for de bem, é o que eu quero para mim, para o meu irmão. E é assim que Deus nos ensina, porque Ele é amor. Mas Ele também é justiça, né? E Ele faz a justiça dele na hora certa, da maneira exata, né? E dá a justiça para quem realmente necessita, né? Dessa justiça. Não necessita, mas realmente merece, né? E às vezes Deus até assim nos abençoa sem nem nós merecer, porque Ele tem nos dado a oportunidade. Sempre Ele nos dá a oportunidade e diz que enquanto há vida, há esperança, né? Porque Deus é amor e Ele tem dado muita oportunidade, Ele tem dado muita esperança. Ele tem olhado com olhar de amor, com olhar de conserto, com olhar de libertação, de salvação, né? E tem procurado olhar com mais amor, cada vez mais e mais para a humanidade. Agora, a humanidade que está só Jesus na causa, né? Mas que nós possamos olhar para Jesus e receber o amor que Ele tem para mim e para você, no nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Então, medita aí na palavra do Senhor, que eu vou ler agora no Salmos 14, que o título diz: a corrupção do homem, né? E sua redenção provém de Deus, né? Louvado seja Deus. Grande, poderoso é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Então,
palavra do Senhor no Salmos 14 diz assim: Disse o Nesse no seu coração, não há Deus, tem se corrompido, né? Disse o Nesse no seu coração. Disse o Nesse no seu coração, não há Deus, tem se corrompido. Fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde o céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos juntamente, se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que come o meu povo como se comesse pão. Eles não invocam o Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração do justo. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se de Sião tiveram já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Grande e poderoso é o nome do Senhor Jesus. A esse Deus nós devemos honra e glória. A esse Deus nós devemos gratidão. A esse Deus todo dia nós temos que dar graças. Não só quando nós estiver desfrutando de bênçãos de vitória, mas em todo o tempo, né? Louvado seja Deus em todo momento. Então, aqui no Salmos 14, né? Fala que o quê? Disse o nécio no seu coração. O nécio sempre ele fala no coração dele palavras que não são palavras condizente, né? Com que Deus aprova, né? Ele disse o nécio no seu coração, não há Deus, né? Ele disse no coração dele que não há Deus. Hoje em dia, quantos e quantas não estão dizendo, esse negócio de Deus, esse povo são fanáticos, isso não existe, isso é fanatismo, isso é mentira, isso é engano, isso é aquilo outro, né? O nécio sempre, ele procura, né, falar palavras que muitas vezes não glorifica a Deus e não agrada a Deus. Para quê? Para tirar a fé e para eles mesmos se corromperem, né? Porque a pessoa que deixa de confiar em Deus, de crer em Deus, de buscar a Deus, para dar ouvido ou para falar palavras que não edificam, palavras que são de morte, palavras que entristecem e decepcionam no coração de Deus, essa pessoa, ela muitas vezes está fora de si e muitas vezes está muito cheia de si, né? E muitas vezes não conhece, não sabe do que está falando, condizendo, né? Dizendo. Então, aqui fala de a corrupção do homem e a redenção provém somente de Deus, entendeu? Então, aqui fala de uma pessoa, um homem que é corruptível, um homem que é cheio de corrupção, um homem que vive na maldade, que vive no erro, que vive naquilo que desagrada a Deus, né? Então, a corrupção é do homem, mas a redenção, ela só vem de Deus, ela só vem do Senhor Jesus, que é quando fala de redenção, fala de conversão, né? Da pessoa se arrepender e se converter de verdade e querer fazer aquilo que é de Deus, que agrada a Deus, né? Querer aprender mais de Deus, querer ser liberto, curado, transformado, querer servir a Deus, querer mudança na vida, mudar, transformação na sua vida, no seu caráter. E para isso, ela tem que se decidir, ela mesmo tem que tomar a decisão na vida dela saber que ou ela quer a bênção ou ela quer a maldição, ou ela quer a vida ou quer a morte, ou ela quer ir para o céu ou quer ir para o inferno. E para isso, ela precisa mudar, né, o foco dela, o comportamento dela, as práticas dela. Ela tem que renunciar, ela tem que obedecer, ela tem
que é agradar a Deus, fazer aquilo que Deus nos dá, que nós aprendemos com Jesus, para que nós venhamos praticar e nós venhamos ter comunhão com Deus, ter vida com Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então aqui diz, disse honesto no seu coração, não a Deus. Eles duvidando, né, que Deus não tinha Deus, não existia Deus. Aí chamado de nécio, uma pessoa dessa que fala que Deus não existe. Você só respira porque Deus existe, porque Deus soprou nas tuas narinas. Você só se mexe assim, ó, anda, pula, dança, corre, senta, levanta. Por quê? Porque Deus soprou nas tuas narinas. E por causa desse fôlego de vida, se Deus requerer esse fôlego de vida da tua vida, Ele quiser de volta, tu não vai mais correr, andar, pular, sentar, levantar, dançar. Não vai mais poder. Por quê? Porque o fôlego de vida foi tirado. E se o fôlego de vida foi tirado, ele voltou para quem? Para o seu devido dono, que foi aquele que soprou nas narinas do ser humano, do homem e da mulher, né? Então, e muitos duvidam da existência de Deus, duvidam das coisas de Deus. Vê que esse nesse aqui diz o nesse no seu coração, não há Deus, tem se corrompido, eles se fazem abomináveis em suas obras. Aí não há ninguém que faça o bem. Eles duvidam que Deus existe, que Deus é Deus, e ainda se fazem abominável, porque estão duvidando de Deus e das coisas de Deus, né? E as obras dele se tornam o quê? As obras dele se tornam abomináveis, né? Eles se tornam abomináveis suas obras. E não há ninguém e eles ainda dizem que não há ninguém que faça o bem. Duvidando de Deus e das coisas de Deus. Nós sabemos que bom é Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é bom. Deus é bom hoje, agora, né? Amanhã e para todo sempre. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Então aqui está duvidando, né? Não há ninguém que faça o bem. E há sim, aquele que é Deus faz o bem, aquele que tem vida com Deus e que é de Deus faz o bem. Só que fazer o bem não quer dizer que vai concordar com aquilo que é ao contrário da palavra de Deus, não. Fazer o bem não é dizer que vai concordar com os erros, com os pecados, com a sujeira, que é ao contrário a vontade e a palavra de Deus, não. Por quê? Porque muitos dizem que a gente só faz o bem se a gente aceitar a sujeira do mundo, a sujeira que é ao contrário a Deus e a palavra de Deus. E isso, por causa disso, que a gente prega uma verdade para que aquela pessoa seja liberta, curada, salva, transformada e ela venha ter a salvação. Muitas vezes elas se levantam porque a gente não concorda com a opinião delas, não concorda com a maneira delas viver, delas ser, delas agir, né? Com a maneira delas praticar, com a maneira delas pensar. A gente não concorda por quê? Porque a gente sabe que Deus nos deu uma palavra de vida e Ele deu uma ordem de pôr todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, que não crê está condenado. Então, se a gente vê que aquele que não crê, né, a palavra de Deus diz assim, está condenado, nós não queremos, assim como Deus não quer que Ele mostre essa verdade para nós, para que haja arrependimento, libertação, conversão e salvação, né? Nós também não queremos também que pessoas elas venham ter essa sentença de ir para o inferno, de não ter salvação. Então, por causa disso, Deus nos dá essa palavra e nós temos que pregar essa palavra, mostrar essa palavra e fazer de tudo para ajudar essa pessoa a enxergar a realidade da vida, que a realidade da vida é Jesus. Sair da ilusão, sair da cegueira, sair do conformismo espiritual, sair do sofrimento, sair de tudo aquilo que não é Deus, que não é da vontade de Deus para a sua vida, né, para a nossa vida. Então é necessário que nós venha, né, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É necessário que nós venha dar essa palavra, né, porque recebemos de graça nós damos, para que a pessoa venha meditar, venha pensar e repensar,
venha procurar ler a Bíblia, venha procurar ter uma comunhão com Deus, para que ela venha conhecer a verdade, ser liberta, ser transformada, ser abençoada e salva por Deus. E isso é um grande amor, um amor do filho, um amor do servo, para com Deus e para com a alma daqueles que muitas vezes ele nem sabe nem se eu e você existe, mas nós estamos ali pregando uma palavra de vida, uma palavra de livramento, de libertação, uma palavra de salvação para aqueles que são sensíveis de aceitar e guardar nos seus corações, nas suas vidas, se esforçar a temer e obedecer no nome do Senhor Jesus. Então, esse aqui, né, quando fala da corrupção e a redenção a corrupção do homem e a sua redenção provém de Deus, esse Nécio, ele estava duvidando que não existia Deus, não há Deus, né? Ele estava se corrompido, né? E abominável, se levantando contra Deus e as coisas de Deus, dizendo que não existe, que era coisa da mente, da cabeça, era isso, aquilo, outro. Mas nós conhecemos a palavra, né? Conhecemos o que é vida com Deus, né? Que a palavra do Senhor sempre nos alerta para que nós venha ler, para que nós venha guardar, para que nós venha praticar, obedecer, fazer aquilo que agrada o Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que Ele possa derramar nas nossas vidas libertação, conversão, salvação, transformação, bênção, vitória, tudo aquilo que Deus tem promessas para realizar nas nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Então, disse o Nécio no seu coração, não há Deus, tem se corrompido, faz abomináveis suas obras, não há ninguém que faça o bem. Olha, não há ninguém que faça o bem. Se só de você respirar, nós já temos o bem de Deus nas nossas vidas, né? Aí diz assim, ó, o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Olha como é forte, né? O Senhor, Ele olhou já desde os céus, Ele olhou lá do céu, olhou para a terra e escolheu eu e você a dedo, né? Escolheu você a dedo para proclamar o Evangelho, para fazer algo na sua vida, na minha vida, e para que nós venhamos ali ter amor, prazer e gratidão pelo sofrimento dele, pelo sangue dele derramado, por tudo que ele tem passado na cruz por mim, por você, e nós viemos nos esforçar a fazer algo da parte do Senhor, cada vez mais e mais, para realizar o sonho do Senhor, que é ver o seu povo liberto, curado, salvo, transformado, abençoado, né? E livre, né, de todo mal e salvo, em nome de Jesus. Então ele diz, o Senhor olhou desde o céu para ver os filhos dos homens, né? Para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Aí o 3, desviaram-se todos juntamente e se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Tá vendo como é forte? O Senhor, ele fala aqui na palavra dele, que ele olhou desde o céu, né? Para os filhos dos homens, para ver se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Então é necessário, quando ele fala para ver se havia alguém que tivesse entendimento para buscar a Deus, ele está dizendo que muitos daqueles que não buscam a Deus, eles não têm entendimento, eles não têm. Por isso que muitas vezes a palavra diz, o meu povo sofre por causa de conhecimento e entendimento da minha palavra. E muitas vezes não é, sofre por sua própria vontade, por orgulho, por desobediência, né? Mas aqui vários eu já havia falado que só por falta de entendimento, conhecimento da palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor olhou desde o céu para os filhos dos homens, para ver se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Então, o Senhor, ele sempre olhou, né, para ver se tinha alguém que buscasse a Deus, alguém que tivesse entendimento, né. Aí ele fala que desviaram-se todos juntamente, fizeram imundos. Não há um que faça o bem, não há sequer um, né. Então, aqui ele está mostrando, né, que o povo, ele olhando lá do céu, ele escolheu um povo para que tivesse entendimento para e buscasse a Deus.
se eles têm sabedoria, se eles têm entendimento, eles vão buscar a Deus, porque sabe o que é certo e sabe o que é errado, né? Se querer o que é certo, quer Deus. Se querer o que é errado, né? Sabe que isso não vai trazer vida, não vai trazer nada bom. Mas se buscar a Deus, né? Que buscar a Deus vai ter entendimento, vai ter sabedoria, vai ter aquilo que Deus tem, as promessas que Deus tem para realizar na minha e na tua vida, no nome do Senhor Jesus. Aí quando ele diz, desviaram-se todos e juntamente se fizerem imundos, não há quem faça o bem, não há sequer um. Ó, aqui ele está falando que todos desviaram, né? E juntamente. E se fizeram o que? Imundos, pecaram, fizeram coisas para desagradar a Deus, né? Não há quem faça o bem, não há sequer um. É sério, viu, gente? Muito sério que Deus fala através desse salmo. Ele diz que todos ali se desviaram, todos juntos se desviaram e se fizeram imundos, né? Então ele diz que não há quem faça o bem, não há sequer um que faça o bem, porque se desviaram, né? E muitas vezes se afasta, não quer nada com Deus e começa a perseguir aqueles que estão ainda lutando pela salvação. O inimigo é sagaz. Quando ele estava no céu, né? Quando ele estava no céu, ele saiu poluindo a terça parte de um bocado de anjo, né? Aí os anjos tudinho foram corrompidos por ele, né? E aí foram lançados na terra, lançaram ele, né? Satanás e os anjos na terra, os anjos do mal na terra, porque eles deixaram de dar ouvido à vida para dar ouvido àquilo que era morte, né? E é necessário que ele saísse de lá do céu e fosse jogado na terra. E o Senhor fala assim, louvado seja Deus, desviaram-se todos juntamente, se fizeram imundos, não há que façam bem, não há sequer. Né? Ele diz que todos se desviaram juntamente e todos fizeram-se imundo, né? Louvado seja Deus. Não há que faça o bem, não há sequer um. Então, dizem que não há nenhum sequer que faça o bem, né? Mas não esquece que o próprio bem de Deus está na sua própria vida, né? Louvado seja Deus. Aí o quadro diz assim, ó, não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que como o meu povo, como se comesse pão. Eles não invocam ao Senhor. Olha como é forte, tá vendo? Então, aqui ele está falando que esse povo não tem conhecimento, né? Não tem conhecimento. São obreiros desobedientes, de iniquidade, que eles comem o povo como se comesse, né? Come o meu povo como se comesse pão, né? Eles não invocam ao Senhor, né? Eles não buscam a Deus. Aí fala que os obreiros da iniquidade. E muitas vezes eles não buscam a Deus como é para ser e têm procurado, né? Enganar, né? Tem procurado deixar o povo despercebido, né? Sem nada, né? E aqui o Senhor, ele alerta. Ele diz que esses obreiros não têm conhecimento, os obreiros da iniquidade, que como meu povo, como se comesse pão. Eles não invocam ao Senhor. É muito sério isso, né? Pessoa levar nome de obreiro e não invocar a Deus, né? Então, diz assim, ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração do justo. Vós envergonhais o conselho dos pobres. Aleluia. Porquanto o Senhor é o seu refúgio. Então, ele está dizendo, vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor, ele é o seu refúgio, né? Aqui é muito forte quando ele fala, ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração do justo. É o que ele está dizendo. Muitos que querem viver sem a presença de Deus, né, diz que não é do jeito que a palavra diz, não é do jeito que Jesus diz, não é do jeito que os fanáticos dos crentes diz, mas a palavra de Deus, ela não é mentirosa, não. Ela é a verdade, né? Ela é a verdade. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então ele fala aqui, ali se acharam em grande pavor. Por quê? Porque Deus está na geração do justo. Deus está na geração do justo. E muitos não querem nada com Deus, querem viver do seu próprio ego, da sua própria maneira, do seu próprio jeito, do seu próprio querer. Não quer negar a si mesmo, não quer obedecer a Deus.
e ainda quer ser levado pelo nome de justo, ainda quer, né? Ainda diz que Deus está com eles, se eles estão injustos com Deus. Estão injustos com Deus, desobedecendo uma ordenança de Deus, que é a palavra de Deus, né? Louvado seja Deus. Aí ele diz, ali se acharam em grande pavor. Por isso que às vezes passa pelos pavores, as tempestades da vida, a dificuldade da vida. Por quê? Porque é a palavra de Deus que se cumpre. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Deus está com os justos, com os retos, né? Louvado seja Deus. Aí diz assim, 6. Vós envergonhais o conselho dos pobres. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Tá vendo? Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. O que está dizendo? Sempre Deus, ele fala para o seu povo, né, que o conselho que nós temos que ter é o conselho de Deus, né? Quando fala lá nos Salmos, primeiro que ele diz que não devemos se assentar na escarnecedores, no Salmos primeiro ele fala assim, vamos ler. Louvado seja Deus, maravilhoso é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Quando ele fala aqui no Salmo primeiro, ele diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes temos ouvido o seu prazer na lei do Senhor, né? E na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Aí quando ele fala assim, não são assim os ímpios, mas são como o moinho que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quando ele fala de conselhos, né, ele fala aqui, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem ouvido, né, mas antes temos ouvido o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Já é assim, Deus ensina o seu povo, né? Por que são envergonhados os conselhos dos pobres? Por causa disso. Porque os conselhos do pobre, eles são envergonhados. E tem pessoas que se levantam, né? Que se levantam como uma pessoa conselheira, né? Conselheira, e se a pessoa não ficar ali ouvindo ela, tendo amizade com ela, idolatrando ela, né? Que ela quer ser o Deus da vida daquelas pessoas, elas ficam com indiferença com a gente. Porque quem conhece a palavra de Deus não vai se deixar levar por qualquer conselho, por qualquer pensamento dos outros ou cabeça dos outros. Porque a palavra mesmo do Senhor está dizendo que nós temos que ouvir os conselhos do Senhor. Nós temos que conversar com Deus e ouvir os conselhos do Senhor e meditar na palavra de Deus e meditar nos conselhos do Senhor. Não andar nos caminhos, nem nos conselhos dos pecadores, nem nos conselhos de qualquer pessoa, mas nos conselhos do Senhor. Por isso que ele diz assim, vós envergonhar o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Então Deus é o nosso refúgio, então Ele que sabe o que é melhor para mim e para você, e é nele que nós temos que buscar, é nele que nós temos que buscar a resposta, é nele que nós temos que buscar a bênção, é nele que nós temos que buscar aquilo que Ele tem para nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. E tem muitos que estão indo para o conselho de segundo, terceiro, de A, B, C, e às vezes consegue até umas coisinhas aqui e acolá, mas nunca sai do jeito que é para ser. Por quê? Porque só Deus é que sabe o que é melhor para mim e para você. O conselho do Senhor, ele é bom, é perfeito, é agradável na minha e na tua vida. E traz vida, traz bênção, traz salvação, traz tudo de bom. Porque Ele que nos criou, Ele que conhece o nosso presente, nosso passado, nosso futuro. Então, Ele que sabe o que está acontecendo nas nossas vidas para Ele nos dar a resposta certa, né? Aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Então, quando ele diz, vou vergonhar o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Então, Jesus é que é o meu e teu refúgio, né? Louvado seja Deus. Não é os conselhos dos pobres, não é o conselho de alguém que não tem nem, às vezes, muitas vezes, não tem nem vida com Deus,
Só tem vida com seu próprio eu, seu próprio ego, sua própria vontade. Ainda quer aconselhar alguém, sabe nem o que é bom nem para ela mesmo e quer saber o que é bom para os outros, quer decidir a vida dos outros. Não é por aí, né? O 7 diz assim, ó se de Sião tiveram já vindo a redenção. Ó se de Sião tiveram já vindo a redenção de Israel. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Tá vendo? Ó se de Sião tiveram já vindo a redenção de Israel. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará. Então, é Deus que alegra o nosso coração. É Deus que nos faz nos regozijarmos. É Deus que faz a redenção da nossa vida. É Ele que transforma a nossa vida. É Ele que faz o impossível na nossa vida. É Ele que nos dá a direção. A última palavra para mim, para a tua vida, para as situações, para o problema, para a dificuldade, para as decisões das nossas vidas, ela só vem do Senhor. Então, o melhor que tem a fazer, a última palavra, ela só vem de Deus para mim e para você. E a palavra de Deus que vem, a última palavra que vem para mim e para você, é uma palavra que é exata, é verdadeira, é uma palavra que é certa, porque ela vem do alto, ela vem do Senhor. Então, é necessário que nós venhamos orar, que nós venhamos clamar, que nós venhamos ter comunhão com Deus. É necessário que nós venhamos depositar as nossas dificuldades, tudo nosso no Senhor, no altar do Senhor, na presença de Deus, porque Ele é que nos aconselha, Ele que nos abençoa, Ele que sabe o que é melhor para mim e para você. Né? Ele que nos orienta e nos mostra como nós devemos fazer, para que nós venhamos ter uma resposta para o quadro, para a situação, para o estado no qual nós nos encontramos. E é necessário que eu e você venhamos orar, venhamos depositar tudo no Senhor, venha buscar a direção de Deus, venha orar, venha ler a palavra, venha conversar com Deus, para que Deus venha te ajudar a resolver os teus problemas, os nossos problemas, as nossas dificuldades, as tuas dificuldades, no nome do Senhor Jesus. É necessário também que nós venhamos entregar os nossos sonhos, nossos projetos, tudo nosso nas mãos do Senhor Jesus, para que Ele venha guardar e para que Ele venha abençoar e tudo saia conforme a vontade do Senhor e que seja pensamento de paz, para que tudo venha se cumprir da forma que o Senhor quer que venha se cumprir na minha e na tua vida, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, né? Então, quando nós dissemos, nós temos que pôr o Senhor continuamente nos nossos olhos. Tem até uma palavra que diz assim, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. A pessoa nunca vacila quando ela entrega tudo nas mãos do Senhor. Quando ela deposita tudo no Senhor, não tem como dar errado. Ela nunca vacila quando ela coloca Deus à frente de tudo, quando ela coloca os olhos no Senhor, quando ela coloca a sua fé no Senhor, quando ela coloca tudo, deposita tudo no Senhor, no altar do Senhor. Na direção de Deus não tem como dar errado, né? Por isso que Ele diz, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, porque é Ele que guia, né? Ele que nos guia, e nós nunca vamos vacilar. Por quê? Porque o Senhor é que nos guia, o Senhor é que nos abençoa, o Senhor é que nos guarda, nos livra, né? Aí Ele sempre fala, Ele sempre nos pede para que nós venhamos contemplar, né? A justiça dEle, né? Louvado seja Deus. Aí sempre nós temos que profetizar, né? Como diz esse versículo aqui, quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, satisfar-me-ei da tua semelhança quando acordar. É forte, é muito forte quando nós temos vida com Deus, quando nós andamos com Deus, quando nós fazemos a vontade do Pai no nome do Senhor Jesus, tá bom? Então é necessário que nós venhamos invocar a Deus, que nós venhamos orar, que nós venhamos buscar, que nós venhamos ter comunhão com o Senhor, tá bom? Então foi até aqui, né? Louvado seja Deus. Então na angústia nós temos que louvar a Deus, na angústia nós temos que buscar a Deus. Quando diz assim, na angústia invoquei o Senhor, clamei ao meu Deus, desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. É necessário clamar, é necessário buscar. Não importa o quadro, estado, situação, qual você
venha nos encontrar. O importante é que nós venhamos confiar no Senhor, ter fé em Deus, depositar tudo no Senhor. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas nós temos que ter fé e temos que orar e temos que ter ação, né? Louvado seja Deus. Porque nós fazemos, assim se cumpre essa palavra, né? Louvado seja Deus. Far-me-ás ver a venda da vida na tua presença, a abundância de alegria, a tua mão direita, a delícias perpetuamente. Viu como é forte que nós temos que buscar a Deus, contemplar a Deus, servir a Deus, clamar a Deus, buscar o Deus na angústia, em todo momento, toda situação. Então, medita bem nessa palavra, fica com Jesus, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Fica com Deus. Deixa essa palavra aí para nossa meditação, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, tá bom? Depois eu vou orar, a paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe, aqui tem providência de Deus para mim e para a tua vida. A fé que liberta é em Jesus, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus.